Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um debate por Santa Catarina aqui no Bastidores do Poder. Nesta quinta-feira, dia 18 de julho de 2024. O ano passou rapidamente, nosso projeto já está aí praticamente com um ano, já chegando aí no seu primeiro aniversarinho de um ano. Agradecer a sua audiência, muito obrigado pelo carinho, você que acompanha 95,9 para Tubarão e região e aqui em Criciúma 101,5, também a RCO para todo o oeste de Santa Catarina e na rede mundial de computadores na internet. Já dividindo tela aqui comigo com toda a sua elegância, Prisco Paraíso na capital, Fabiano Rambo, não menos elegante, e tão chique quanto lá no Alto Vale, Dom Esquiave também, para debater com a gente. Já temos um assunto aqui para iniciar, já dando boa tarde, já repercutindo, cada um vai dar sua boa tarde na hora da sua fala, porque eu estava averiguando o blog do Prisco Paraíso, que não é bobo, não é fraco nem nada, e ele traz uma notícia que vai mexer na política catarinense. Deputado Antídio Lunelli, cotado para a Secretaria de Agricultura. Ele que se diz colono, ele que se diz produtor rural, e de fato é, né, porque vem, né, da produção agrícola, é um grande empresário hoje deputado. Prisco, queria que você nos contasse essa novidade. Eu queria saber não só essa sua manchete, eu queria saber os meandros, os entremeios, os detalhes. Seja bem-vindo. Grande abraço, meu amigo Almir, também Dom e Fabiano. Devo registrar, como bem lembrou o Almir, vamos fazer aí aniversário em setembro. E para mim tem sido motivo de muita alegria, satisfação e prazer. Essa interação 2 vezes por semana com os meus queridos amigos. Está sendo uma experiência, para mim, extremamente exitosa. Mas vamos lá. O seguinte, Antídio Lunelli, na quinta-feira passada, esteve em São Bento do Sul acompanhando o governador, que ligou para ele. Antídio, vem aqui a São Bento. Tinha lá qualquer atividade administrativa e os dois conversaram reservadamente. Só agora vazou, porque ontem o governador o chamou novamente, só que aqui em Florianópolis, no Palácio Residencial, e reforçou o convite para que Antídio assumisse a Secretaria da Agricultura. Aliás, a intenção de Jorginho de tê-lo no colegiado já coincide com a sua investidura no cargo de governador. Mas Antídio, eleito por um primeiro mandato, evidentemente, que quis iniciar na Assembleia. Aliás, nesse primeiro ano e meio, eu diria que seguramente está entre os 5, 6 deputados com uma atuação mais efetiva, mais completa e talentosa. Pois muito bem. Tanto em São Bento quanto em Florianópolis, a insistência, porque lá em São Bento, o Antídio descartou de pronto. E ontem, Jorginho voltou à carga. E Antídio pediu tempo para pensar. Sim, ele tem que avaliar as circunstâncias. É verdade, como disse muito bem o Almir, ele originalmente é um colono. Quando jovem, adolescente, ele tem uma propriedade rural no Paraná, parece que em Cascavel. Né? Ele é um cidadão vitorioso na vida empresarial no ramo têxtil, mas é um cidadão que tem conhecimento amplificado da realidade econômica, inclusive do agronegócio e da agroindústria. Agora, a agricultura não tem muito a ver com a cidade de Jaraguá e região. Ele vai ter que observar, evidentemente, como os seus apoiadores, seus amigos, vão receber esse convite do governador. Né? Ele pediu um tempo, seguramente semana que vem vai dar alguma posição. Vale lembrar, quem lá hoje está é Valdir Colato, do Oeste, e igualmente MDBista.
Então, na verdade, a posição, o cargo, continuaria com o MDB. Só que Colato hoje está sem mandato, diferentemente de Antídio. Já estaria o governador raciocinando, vou trazer o Antídio mais para próximo aqui, pensando, quem sabe, numa dobradinha em 2026, com a participação do MDB na majoritária, Antídio como vice? Pode ser. Mas, sem dúvida nenhuma, Jorginho Melo tem se revelado um articulador de mão cheia. Eu já o acompanho há algum tempo, mais de 30 anos. Sempre o considerei astuto, ligeiro, esperto. Mas, depois que assumiu o governo, parece que ele incorporou a condição de exímio articulador, porque vem dando um cansaço nos adversários impressionante nesse ano e meio como governador. Essa seria a primeira observação, e eu vou tomar a liberdade de fazer uma segunda para daí abrir para os queridos amigos. Tem um componente não apenas administrativo, a escolha de Antídio, e eleitoral 26. Tem um componente eleitoral 24 e também parlamentar. Vamos primeiro no eleitoral. Ele, licenciando-se para assumir a agricultura, quem assume? Rose Maldaner, mulher do ex-deputado federal Celso Maldaner. Os dois juntos têm 4 ou 5 mandatos de prefeito na cidade de Maravilha. E lembrando, Celso dobrou com Carlos Moisés, adversário de Jorginho, concorrendo ao Senado. E os dois naufragaram. Mas isso é passado. Jorginho está olhando para frente. Quem hoje está tendo um certo domínio no MDB de Maravilha, diante das derrotas do casal Maldaner, Celso e Rose? O deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia. O candidato do MDB à Prefeitura de Maravilha, uma cidade de médio porte, no oeste catarinense. Depois o Rambo vai dar maiores detalhes. O candidato é apontado por Mauro, e com a possibilidade do PL indicar o vice. Como o Mauro tomou conta do MDB de Maravilha, colocar Rose na Assembleia dá uma acertada ali na área MDBista de Maravilha. Mas não é só isso. Tem um componente parlamentar. Todos sabem que Mauro de Nadal é muito próximo de Júlio Garcia. Deve a chegada agora à presidência ao PCdista. E nós falamos já aqui que lá atrás Jorginho o chamou para conversar. Jorginho que deu uma interinidade agora, semana passada, a ele, de uma semana, mas que havia chamado antes da interinidade e perguntado: se o MDB fechar um ano para um liberal, outro ano para um MDBista, a bancada do MDB fechando, você vem junto? Ele disse: sendo uma decisão de bancada, eu acompanho. Individualmente, o compromisso dele é com o Júlio Garcia. Então, essa manobra também é uma forma de Jorginho se aproximar ainda mais de Mauro e prestigiá-lo, como já o fez na investidura da semana passada. De modo que essa articulação administrativa de mudança no colegiado tem também outros significativos, meu caro Almir. Muito bem, vou trazer o Fabiano Rambo, porque o quebra-cabeça da política catarinense não é tão simples de se decodificar, de se entender. E essa visão que o Prisco traz, Fabiano, ela é aprofundada, nos mínimos detalhes.
Vai lá. Muito bem. Satisfação estar contigo, Almir. Prisco, bom, realmente, estamos quase um ano de projeto e está sendo uma baita experiência, hein? Está muito bom. E vamos comentar, então, essa investidura, ou essa possível investidura do Lunelli. O Prisco deu um panorama geral, que eu vou começar do fim para ir para o começo. Realmente, Prisco, é esse o cenário em Maravilha. E aí vai unir duas cabeças também a mais, que é da Daniela Rainer, que é do PL e é de Maravilha, então também tem que ajustar a casa com a Daniela, e também traz o aspecto político que tira a rusga de dentro do MDB, que todos nós acompanhamos, da dificuldade na eleição de Antídio Lunelli e Celso Maldaner, que publicamente não estavam se acertando do ponto de vista político. Então, talvez isso possa trazer alguma série de pacificação dentro do partido. Tens razão, Prisco. 3 vezes Celso Maldaner foi prefeito de Maravilha, a primeira em 83. Rose Maldaner, que pode ser blindada agora deputada, 2 vezes. Atualmente, o MDB governa com o Sandro Donati e o Jonas Dallagnol, em ambos sendo do mesmo partido. E o PL pode vir, sim, com outro nome ou com um novo nome, vir a compor o governo municipal de Maravilha em caso de coligação e vitória nas eleições. Então, um pouco esse cenário tem a condição de pacificação e, principalmente, é um sinal de fumaça branca dentro do MDB, se vier a acontecer. Agora, o que pode acontecer nesse contexto? Antídio Lunelli não aceitar. Por quê? Lunelli tem um perfil duro na queda. É um empresário de sucesso. Ele tem mais de 5.000 funcionários, é um grande produtor do agronegócio, é uma pessoa com uma vida simples e que conquistou muita coisa a partir do seu trabalho. E se não tiver condições de atuar de maneira presente, eu creio que ele não aceite ir à secretaria. Uma das principais críticas feitas pelo atual secretário nos bastidores, que é o Valdir Colato, ao governo, é que não tem recurso, não tem equipe, ele não conseguiu botar pessoas para ajudar na secretaria. Então, para ele assumir o governador, vai ter que cacifá-lo na secretaria com dinheiro, com recursos, com equipe, e lembrando que o único projeto de expressão, que nem é tanto assim, para a agricultura no governo Jorginho Melo, que para mim é a secretaria que tem maior dificuldade hoje em aparecer, é o leite bom, que não está chegando na ponta. Então, ou seja, para Antídio ir para a secretaria, precisa ter dinheiro, precisa ter equipe. E agora abro um parênteses. Para Jorginho Melo, Valdir Colato, até então era visto como um estranho no ninho por ter vindo do MDB e ainda por cima ser um MDBista raiz, aquele do tipo manda-brasa. Então talvez tenha um pouco essa desconfiança. Falo, talvez, não quer dizer que tenha. E tem a questão de saúde de Valdir Colato, que é um fator preponderante. Ele não está em condições de saúde adequadas, né? Ele está com quem o acompanha sabe das suas dificuldades, né? E sabe do seu esforço em continuar na secretaria, em prestando serviço ao Estado. Entretanto, essa substituição já é praticamente dada como certa, e sim, vai ter Antídio Lunelli nessas condições. Muito bem. Dom Schiavi, fala-se aí nessa manobra não, nessa composição política, Jorginho trazendo Antídio Lunelli para talvez Secretaria de Agricultura, já se pensando em 2026 e 2024 nem aconteceu ainda no aspecto da eleição municipal. A vice-governadora é alguém próximo de você. Como é que tem sido os relatos da vice-governadora na função institucional de vice? Porque se Jorginho já está pensando num possível vice para a próxima eleição, de certeza Maria Elisa não será a vice dele.
Seja bem-vindo. Com certeza. Um ano de programa, que honra. É muito bom participar com vocês. Como eu brinquei anteriormente, eu não sei como eu vim parar aqui, mas se Deus me colocou aqui, algum motivo tem, né? Meus amigos, vamos lá. Primeiro, essa manobra, com certeza, uma é para deixar o Valdir Colato numa maneira um pouco mais cuidando da sua saúde e trazer, sim, o Manda Brasa, partido esse que é um dos mais fortes, para a chapa em 2026 do Jorginho Melo. Jorginho, que é um articulador de mão cheia, tem uma visão gigantesca e já pensa, né, em 2026 ali com alguém da região norte como seu vice e possivelmente não será a delegada Marilisa Bem. Cargo esse que ela pode ir a deputada federal e a deputada estadual também. Não está definido. O que sabemos até o momento é que ela será e continua como vice-governadora até 2025, né? Quando ali começa a campanha política visando 2026. Os relatos dela de bastidor para nós está trabalhando muito, tem muito trabalho, né? O papel de vice é um papel muito importante, apesar de não aparecer tanto, principalmente na imprensa, em veículos, tudo, mas tem feito muito, e agora recentemente, com essa manobra do governador Jorginho Melo, trazendo o MDB para assumir essa caneta de governo, no caso ali de tampão durante uma semana, ela foi para o Uruguai para trazer Dutch Freeze, né, para o Brasil. Essas áreas de livre comércio ali para o Brasil, que para quem gosta de comprar sem taxa, né, deixando claro, sem imposto ou imposto zero, que é o Dutch Free, essa vai ser uma das ideias que a nossa querida vice-governadora trouxe para cá para implantar aqui em Santa Catarina. Muito bem. Prisco, sobre essa questão do nosso querido Antídio Lunelli vindo para a secretaria, mais algo a acrescentar? Porque eu tenho uma outra pauta tão importante quanto Teria mais uma cerejinha aí no bolo. Por gentileza, por isso que eu li a sua. E eu vou pegar a carona no meu amigo Rambo, nessa cereja do bolo. Seguinte, as cooperativas, o setor cooperativista, aprova essa solução? Coube ao setor, indicava o Dicolato. Assim como a CAT, tecnologia, indicar Marcelo Fetti para secretaria específica. E assim por diante. Sim, porque Jorginho Melo está pensando no componente administrativo, duplamente eleitoral, partidário e parlamentar. E o setorial? Antídio, evidentemente, é reconhecido como uma figura qualificadíssima. Mas seria o nome do setor? Os informes que chegam agora é pouco. É que o nome preferencial era ou é da deputada federal Daniela Rainer, ex-vice-governadora e hoje, como deputada federal, representando ativamente o setor nas pautas de Brasília, notadamente na Câmara dos Deputados. E uma eventual composição do PL abrindo a mão da cabeça para o MDB, indicando vice, na terra de Daniela, como bem colocou Rambo, é uma solução que a agrada e que satisfaz o grupo liberal? São perguntas que ficam no ar. Porque nós temos aí uma série de ações que geram reações. Claro que se o governador resolver escolher Antídio e ele topar, assunto é resolvido. Ele é governador, tem condição de fazer isso, mas pode, circunstancialmente, criar alguns ruídos no contexto do seu próprio partido, o PL, e considerando ainda o próprio processo eleitoral que se avizinha agora a 6 de outubro. Muito bem, vamos aproveitar. Fabiano, eu vou voltar aqui o teu áudio, eu estava cortando só porque estava dando uma interferência. Pode concluir, Fabiano, para a gente ir para o intervalo. Eu só quero pegar o aspecto das cooperativas, viu, Prisco? Já que você falou desse tema,
O caso do atual secretário, né, do Colato, ele foi indicado pelas cooperativas. Entretanto, nos bastidores também tem essa crítica ao seu trabalho, porque toda vez que o setor o aciona, ele vem com o discurso, não tem dinheiro, não tem gente, né? Acaba, de certa forma, cansando desta maneira o setor, que cobra uma ação mais eficiente da secretaria. E o nome do Antídio também... Mas aí a culpa não é dele, não. É do governador. É isso que... Por isso que você colocou muito bem. O Antídio tem que exigir recursos. É isso aí que vai passar. Mas o colega deu a sacada dizendo o seguinte: Mauro tem relações íntimas com o cooperativismo, o presidente Mauro. E não há dúvida que isso possa influenciar nesta ida com o Antídio Lunelli, abençoado também ou fortalecido pelo Mauro de Nadal. Só para findar o assunto. Faz sentido. Mas eu vou trazer, então, uma polêmica aqui para nós. Eu fui consultar aqui, amigos, e a primeira suplente não é a Rose. A Rose teve 20.189 votos, decano. O primeiro suplente é o Emerson Stein, com 25 mil votos. Aí já muda o cenário lá de Maravilha novamente. Talvez então a conversa seja para que ela é a segunda? É a segunda. Pode ser igual está acontecendo no PL, esse assunto que ia falar agora. Então, talvez tenha uma combinação aí para que ele abra a mão e ela assuma. Perfeito. O Emerson Stein tinha assumido recentemente como deputado estadual. Eu entrevistei ele. Mas o motivo, como já assumiu, agora abre para a Rose. Sim, faz isso, porque é o que está acontecendo no PL. O primeiro suplente de deputado, que é o Coronel Armando, agora com essa licença, Zé Trovão ficará licenciado durante 4 meses, né? Com essa licença ali, não será o deputado Coronel Armando que irá assumir. Ao que tudo indica, será o Ademar de Floripa, o Milley Cover, que é o terceiro suplente. Então tem tudo isso no bastidor correndo, tive essa confirmação no CIPEC, tá? Mas eu só fiz essa correção até mesmo pro decano dar essa pimentada aí, que... Não, mas é providencial. A informação, então, chegou para mim equivocada. Mas talvez partindo da premissa que ela assumiria com a abertura do outro, né? Já foi a fonte fidedigna. Matou a cobra e mostrou o pau. Por que o Coronel Armando não vai assumir? Bom, conversas de bastidor dizem que será o Ademar, tá? Não tá nada isso. Eu conversei com o Coronel Armando no CIPEC, ao que tudo indica, ele quer assumir. Até brinquei com ele, me leva para Brasília com o senhor, que eu faço milagre lá. Aí ele riu pra caramba, tal, mas ao que tudo indica, vai jogar o terceiro ali, que é o Ademar, tá? Conversa de bastidores, até mesmo para oxigenar Florianópolis. Agora tem uma coisa. O primeiro suplente é Colato. É? O Colato não está no MDB, o Colato está no PL, né? No PL, Prisco. No PL. Colato é do PL. O MDB é Emerson Stein, a segunda é a Rose Maldaner. Não, estou falando de federal. Eu cometi um equívoco lá, dizendo que a secretaria continuaria com o MDB, não. O deputado Colato é do PL. O Colato é o primeiro suplente, o Armando é o segundo suplente. E o terceiro é o Ademar. E o Ari Rabaioli, atual presidente do Badesc, de Joinville, é o terceiro suplente. Verdade. Então, esse aí é o quarto. É o quarto, isso mesmo. Tá, o Ari está licenciado pelo Badesc, né? Que era da FETransporte lá de Joinville, foi presidente ali, dono de uma grande empresa de logística, né? E o Colato, se for demitido, o Colato vai dizer, é comigo. Olha que encruzilhada que virou isso, hein?
Olha, o que eu posso dizer para vocês é que quem não tem suplente é o Prisco Paraíso. Então aqui não tem essa de se afastar 4 meses, ninguém vai assumir no lugar do Prisco, nem no lugar do Dom, nem no lugar do Fabiano. Entendeu? Então não tem essa. Aqui não tem suplente. Mas, meus amigos, vou aproveitar para fazer um intervalo rapidamente para quem nos ouve aqui na 101,5 e também na 95,9, na RCO, na internet. A gente continua porque eu tenho uma pauta muito, muito interessante sobre a capital. Bom, seguindo por aqui, vamos mudar então para falar da capital, porque, olha, esse assunto que nós trouxemos agora, até agora no programa, é muito bom, muito interessante. Mas como eu conheço de perto e participei da campanha de um e de outro desses personagens do qual eu vou me referir agora, que são Dário e Jean Loureiro, então eu tenho muita curiosidade, porque, vamos lá, Jean se antecipou, Prisco, se antecipou à União Brasil, que tende a decidir por continuar ou até continuar com o Topázio, ou até mesmo, numa decisão um pouco mais dura, até de afastar Jean da direção municipal do União Brasil. E ele se antecipou e já se lançou como apoiador de Dário Berger para a capital. Para contextualizar para o Fabiano e para o Dom, que conhecem também a política da capital, mas um pouco mais afastados, nós estamos diante do prefeito, eu acho que com maior aprovação no que diz respeito a voto, que foi o Jean, né? O prefeito que teve a maior votação, acho que de uma eleição em Florianópolis foi o Jean, e um que é considerado, se não o melhor, um dos melhores prefeitos que Florianópolis já teve. Então, vai ser... Na reeleição da Ângela, ela fez 1,5 ponto a mais do que o Jean. Não, mas ele não ganhou no primeiro turno? Ele não ganhou no primeiro turno essa última eleição dele? Na reeleição. A reeleição. Agora, eu acredito... A Ângela não ganhou no primeiro turno a reeleição? Não, é um pouquinho... aí, o Dom. Mas, enfim, nós estamos aqui diante, Prisco, de duas figuras com aprovação elevadíssima. É só você ver a última votação do Jean, é só você ver que o Dário foi reeleito em Florianópolis e tem muita aceitação, e foi o Dário, na época, quem bancou a primeira eleição do Jean. Eles tinham uma parceria até então, né? E depois terminaram cada um seguindo o seu caminho ali. Agora, eu vejo que o cenário para o Topázio na capital não está perdido, mas também não está ganho. Muito longe disso. Será uma eleição disputadíssima, Prisco. Olha, meu caro Almir, eu te diria o seguinte. Aqui em Florianópolis, nós estávamos com uma eleição. Quer falar alguma coisa aí, Dom? Quero. O Jean Loureiro teve 53,46% dos votos, tá, Prisco? E a Ângela, quando ganhou a reeleição, teve 43%. Foi uma diferença de 10%. 10 entendeu? Pontos percentuais. 10 pontos percentuais. Isso na reeleição dela, né? Então, ela disputou o segundo turno na reeleição? Só um instante aqui. Ó, Ângela Min. Está falando da reeleição dela em 2000. De todo modo. São mas vamos lá. Não, ela foi reeleita com 55,77%. Ponto percentual à frente do Jean Loureiro. Isso mesmo. Eu vi 94 aqui, perdão. Então, a minha memória não está tão comprometida assim. Mas vamos lá. Com relação à eleição em Florianópolis, preliminar, quem é o maior eleitor da capital hoje? Jean Loureiro. Ponto final. Goste dele ou não goste, se ele ultimamente anda forçando a barra, aos trancos e barrancos, aquela coisa toda, mas é o maior eleitor. No meu entendimento, cometeu um erro crasso lá em 22, depois de reeleito no primeiro turno, com 1 ano e 3 meses de mandato, o segundo, renunciar para uma aventura eleitoral. Eu lá atrás, até cheguei a comentar, acho, direto com ele, mas se não foi com ele, com muitas pessoas.
Eu sempre disse, Jean chega em quarto. E foi o que aconteceu. Eu acho que eu comentei com ele, porque ele disse, sim, Prisco, mas daí eu vou ficar 2 anos sem mandato, e se forem 4? Que é o que está acontecendo. 4 anos sem mandato. E a partir do momento que o cidadão perde o mandato, ele perde o protagonismo, ele perde a relevância. Um dos poucos casos da República nos últimos 40, 50 anos foi Jorge Bornhausen, que se elegeu senador em 82 junto com o Esperidião Amin para o governo, depois ficou de 90 a 98 sem mandato, porque em 98 voltou para o Senado, permanecendo lá até 2006, novamente com o Esperidião para o governo. Mas nesse interim, 90 a 98, porque ele foi 14 anos presidente do PFL nacional, mesmo sem mandato, nesses 8 anos, ele continuou na crista da onda. Isso é raríssimo, sem mandato. Então, é o caso do Jean. Eu só usei esse dado para ilustrar um pouco. O cidadão sem mandato perde importância. Quem é a principal liderança hoje? Não estou falando do maior eleitor. Qual é a principal liderança política de Florianópolis? É o prefeito. Sim. Aliás, uma coisa que deve ter incomodado o Jean, além de outras coisitas mais, de não ter o Topázio topado indicar ou recolocar na Secretaria de Finanças Constâncio Maciel, que foi o secretário do Jean, ou a sua esposa, Cíntia Loureiro, numa Secretaria de Urbanismo, enfim. Além disso, e da proximidade de Topázio com Jorginho Melo, além desses 2 pontos, eu acho que o fato do Topázio ter assumido definitivamente a prefeitura muito rapidamente, isso incomodou também Jean. E isso se deu principalmente como? Não só pela sua atuação. TikTok, os vídeos do Topázio. A partir dali, ele não passou a ser conhecido apenas pelo eleitorado da capital, ele passou a ser conhecido em todo o estado e em todo o Brasil. Em algumas viagens que eu fiz, figuras vieram, mas, estou gostando dos vídeos lá do prefeito. Então, ele passou a ser conhecido e ser visto como prefeito. No meu sentimento, isso incomodou também Jean. Então, agora, para arredondar a sua provocação, meu querido amigo Almir, eu acho que é uma jogada de elevadíssimo risco. O eleitorado vai interpretar o quê? Quem traiu quem? O criador a criatura ou a criatura o criador? Quem é o criador? Jean. A criatura, Topázio, nunca disputou a eleição? É a primeira dele? Em 20 ele era vice, coadjuvante. Eu pergunto, era vice do Jean. O Jean renunciou, ele assumiu, apoiou o Jean para o governo. E daí, de repente, o Jean vai apoiar o adversário direto do Topázio? A leitura é cristalina. Foi Jean que traiu Topázio. Além disso, ainda tem um outro ingrediente. Operação Presságio. Quem está preso é o ex-vereador e ex-secretário, correligionário e amigo de Jean Loureiro, Ed Pereira. Numa delação, quem vai ser a figura central de um eventual respingo? Jean. Então, talvez ele possa vir até a ser um apoiador incômodo para o Dário Berger ao longo da campanha. Fabiano Rambo, essa lambança na capital, ela vai trazer efeitos negativos à união de Jean com Dário? É por esse segmento? Como é que você analisa? Você teve com Dário recentemente. Bom, Dário Berger ele tem uma capacidade de astúcia política enorme, é muito verdade. E, inclusive, o mote de campanha vai ser o prefeito da obra com o prefeito TikTok, viu, Prisco? Esse vai ser o tom da campanha de Dário Berger. E agora tem um impasse político, para além do apoio de Jean Loureiro, que é
confusão que está no União Brasil. Os deputados do União Brasil, por exemplo, não querem estar com Dário Berger, querem estar com Jean, querem estar com Topázio Neto. Tá? Jean Loureiro se antecipa e diz, eu sou candidato. Tá? Mas no intuito de fortalecer o seu nome e o seu apoio a Dário Berger. Aí a dúvida vai ser, Prisco, exatamente essa. Qual a força de Jean Loureiro nessa eleição? Será que ainda ele é forte? Será que ainda o seu nome está na memória do eleitor? Qual a capacidade de transferência e aglutinação de eleitorado de Jean Loureiro para Dário Berger? Será que o seu eleitor gostava do Jean Loureiro por ele estar noutro caminho e não neste? Então, são perguntas que só a eleição agora vai discutir. Agora, do ponto de vista da organização político-partidária, isso enfraquece bastante Topázio Neto e dá uma certa visibilidade para Dário Berger. É fato isso. Porque você tem 2 ex-prefeitos fazendo vídeo juntos, né? Aquele, por exemplo, no Ticem, ele é emblemático, aquele lugar, a forma que foi feito. E agora também há outro detalhe. Qual será o tom da campanha de Topázio Neto? Que ele está quieto. Está quieto. Por enquanto, só Dário está falando, só Jean está falando. E como é que Topázio vai se portar? Porque, por hora, ele está falando de administração, ele não está falando de política. Ele não entrou na campanha ainda. Então, fica ainda essa dúvida para mim fazer uma análise um pouco mais aprimorada. O que eu vejo, Dom, é que para o Topázio não é vantagem começar uma campanha antecipada. Ele está com a vantagem, ele está no poder. Ele é o prefeito. Então, ele vai deixar o momento certo para, quando for atacado, responder. Não consigo ver, pelo menos momentaneamente, o Topázio partindo para o ataque contra o Jean e contra o Dário. Agora, Dom Schiavi, essa novela, essa celeuma toda na capital, não te lembra um pouquinho Balneário Camboriú? Do parceiro, eu iria... E que agora vai apoiar o outro lado. E que nessa novela parece assim, cidades... uma tragédia copia a outra. Tragédia que eu digo assim... né? Eu iria comentar justamente sobre isso, Almir. Tirou as palavras da minha boca. Primeiramente, só fazer uma cerejinha no bolo ali, pegando carona no que o decano falou. Se não respingar, né, uma delação premiada de Adio Pereira, no caso que pode respingar no Jean Loureiro, respingando em Dário Berger, né? Então, implode a campanha de Dário Berger ali com esse apoio do Jean Loureiro. E ficando 4 anos fora de mandato. E deixando bem claro, Balneário Camboriú seguiu o mesmo rumo, né? Infelizmente. Então, esse racha entre Fabrício de Oliveira e Carlos Humberto que declarou um pré-apoio a Juliana Pavan que gostou muito, posta foto com eles, porém, ontem no Instagram, o Instagram do deputado estadual Carlos Humberto colocou a foto de Carlos Humberto pai, né? Como o candidato, mostrando o candidato pelo Democracia Cristã à prefeitura daqui de Balneário. Então, quem entrar no Instagram de Carlos Humberto vai ver Carlos Humberto pai como o candidato a prefeito apoiado por ele. Eu acredito que seja o vice, tá, de Juliana Pavan. Juliana Pavan de cabeça de chapa, com o Carlos Humberto pai de vice. MDB e União Brasil, ao contrário daí, já declararam apoio aqui em Balneário Camboriú a Juliana Pavan. Então vem PSD, vem de vice Democracia Cristã, MDB e União Brasil, tá, apoiando Juliana Pavan. 4 partidos muito fortes aqui. Lembrando que o Omar Tomalin, que era, no caso da situação, foi secretário de governo de Fabrício de Oliveira, agora declarou apoio a Juliana Pavan. Então teve todo esse racha por não terem apoiado Carlos Humberto numa linha de sucessão, tal como lá em Florianópolis também. E aqui em Balneário Camboriú, o que mais ventila é Peter Lee não está emplacando. E começou a ventilar na última semana que, nada contra o Peter Lee, quero deixar bem claro, nada contra nenhum deles, mas não está emplacando. Pode ser que
aconteça uma substituição, tá? Deixar o nome do Peter Lee ventilar e agora venha um outro candidato por não ter sido emplacado o nome dele. E ouvi de lideranças do PL isso, tá? Lideranças essas que não estão gostando da atitude de Fabrício, porém está com ele também. Isso aí seria um fato novo na política de Balneário, assim como aconteceu aqui em Criciúma, por isso. Uma substituição de última hora. Exatamente. Vejam que a mídia da região, não propriamente de Balneário Camboriú, mas da região, chegou a especular o nome de Michele Bolsonaro. Vamos rememorar. Michele teve um papel fundamental para empoderar Fabrício de Oliveira nesse processo eleitoral. Todos sabem que o nome natural e favorito, as pesquisas todas mostravam que era Carlos Humberto. Ele tinha 25 pontos de vantagem para Juliana Pavan, antes de Fabrício começar a fritar a sua candidatura. E o governador adiou um posicionamento, os desentendimentos prolongaram por meses, não é isso? E o governador, na última hora, sinalizado pelo próprio Jair Bolsonaro, resolveu puxar o freio da arrumação. Por quê? Porque o tal do bispo amigo de Fabrício, de Balneário Camboriú, falou com o Silas Malafaia, que, por sua vez, falou com o Michele. E a escolha, não do nome, de quem iria definir o processo, veio de Michele. Tanto é que Jorginho se recolheu e lavou as mãos. Está fora da eleição de Balneário Camboriú. Foi muito bem. Agora, começaram a especular o nome de Michele. Faça-me um favor. Michele Bolsonaro, que mora em Brasília com o marido, vai se transferir para Balneário Camboriú para ser candidata em uma cidade em torno da qual ela não conhece absolutamente nada. Não conhece a problemática, não conhece os bairros, não conhece nada. É evidente que ela não vem, ainda mais com o 04, candidata a vereador, com quem ela não tem boas relações. Bolsonaro já definiu. Ela é candidata no Distrito Federal ao Senado. Então vejam a que ponto o desespero bateu. E agora o Fabrício vai ter que se virar, porque o governador está fora. O Bolsonaro não vai vir resolver o problema do Fabrício, nem com Michele, nem sem Michele. Né? O Carlos Humberto está na arquibancada. Aliás, na arquibancada não. Está no camarote, observando o quadro. E o seu Fabrício agora vai ter que se resolver. Porque se ele perder uma eleição que era ganha para o PL, imaginar que Jorginho Melo vai abrigá-lo no governo, acho que nem no segundo ou terceiro escalões. E eu quero ver depois a que mandato ele vai concorrer. Sim, porque eles colocam como primeiro nome ao Senado. Carlos Humberto é candidato à reeleição, quero ver ele se eleger federal. Carlos Humberto acaba de divulgar à tarde um vídeo de apoio e lançamento do seu pai. Então, ou seja, para não ficar naquela história de ser desonroso como partido, apoiando Juliana Pavan, ele diz, está aqui o meu pai. Pronto. Esse é o meu candidato. Agora há pouco, nas eleições, para quem quiser ver. Inclusive, botou o pai... E quem vai questionar? O governador? Que acabou deixando ele levar uma rasteira? De maneira alguma, de maneira alguma. Mas eu queria trazer esse elemento, inclusive tem um vídeo que o Carlos Humberto divulgou já com o seu pai explanando o que ele faria, o que ele, entre aspas, iria propor à cidade, fazendo uma análise nesse sentido, só para contribuir. Não seria uma articulação para depois ele
ser comportado como vice de Juliana Pavan? Eu tenho certeza, Prisco. Só não ventilou ainda porque não está homologado, mas eu tenho certeza disso. Até mesmo porque o Nilson Probst, do MDB, seria o nome a vice de Juliana Pavan. Porém, Carlos Humberto Pai tem muito mais história, não menosprezando o Nilson, longe disso, muito mais história do que o próprio Nilson ali. E além de ter essa história, ele não tem a rejeição que o Nilson tem. Entendeu? Então esse fator é crucial. Você pega o apoio... E eu estou achando que o MDB vai para Juliana Pavan. Já vai. Eu falei antes isso aí, justamente. MDB, União Brasil, Democracia Cristã, emplacando o vice, que é o Carlos Humberto Pai, e Juliana Pavan de cabeça de chapa. E aí eu vou falar uma coisa, só para concluir rapidinho, Almir. Fabrício que lute. Se ele achou que ele seria o senador... Ele está muito enganado, que na fila desse pão tem Carol de Tone, tem outros nomes ali muito mais fortes do que o dele, não menosprezando. E ele pode vir daqui 4 anos como candidato a prefeito daqui novamente. Depois da lambança que ele fez, quero ver se elegeu alguma coisa. E, olha, esse negócio de voltar depois, isso é muito relativo. Por exemplo, se Juliana Pavan faz uma boa gestão, ele vai voltar? Com o pai em Camboriú também, Decano. Meus amigos. Angela Min quis voltar e perdeu em Florianópolis depois de 2 mandatos e era considerada a melhor prefeita da capital em todo o Brasil. O que eu garanto que vai voltar é o programa na terça-feira, porque nós precisamos encerrar por hoje. Muito obrigado pela participação. Tão cedo assim? Temos que encerrar aqui porque a rede já está nos chamando. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Valeu, gente. Abração. Forte abraço, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Até a próxima.